Bora, meu povo. Hoje é segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Terminando aí o mês de agosto, gente. Hoje o nosso Comente Bíblia, você vai encontrar na página 1108 da Bíblia em ordem cronológica. E o texto é o de Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14. Fala sobre os convidados para o banquete. Vamos então ao texto. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que prepara um banquete, casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, meu povo. Essa é uma história que você só vai encontrar em Mateus. Bom, eu quero fazer algumas considerações aqui, começando logo no versículo 1. Fala da parábola do banquete, né? Esse banquete a gente já viu pela leitura. Trata-se de um banquete de casamento. Então, imagine que os personagens aí são o rei, o banquete de casamento é as bodas do Cordeiro. Cordeiro que é Jesus. É uma forma de Jesus contar uma história, né, de algo futuro, algo que vai acontecer no futuro. E, no caso, coisas que estão ocorrendo, acontecendo ainda hoje. Jesus falava por parábolas para que eles compreendessem. Versículo 2 diz que o reino dos céus é como um rei que prepara um banquete. Olha aí, já está apontando para coisas celestiais. Um banquete de casamento para o seu filho. O rei aqui no caso, então seria o pai. Seu filho, Jesus. A noiva, a igreja. Versículo 2 está bem claro aí. Aí enviou seus servos, aos que tinham sido convidados. Veja que no versículo 3, os servos saíram para avisar aos que haviam sido convidados já. Ou seja, o convite foi feito anteriormente, antecipadamente. E agora era só notificação dizendo: olha, já está tudo preparado, venham. Olha, eu já matei meus bois cevados, meus novilhos cevados, meus bois gordos. Já está tudo preparado, venham. Tá? Hoje seria mais ou menos o seguinte: ó, meu filho Jesus já morreu, já ressuscitou, o caminho está aberto, você pode vir ao banquete, né? Então ele enviou os servos, verso 3, aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes: olha, venham, né? Mas eles não quiseram vir. Versículo 4 diz: de novo enviou-lhes outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei um banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Olha aí. Segunda vez que é mencionado que o banquete é de casamento. Versículo 2, versículo 4. Versículo 5 diz: mas eles não lhes deram atenção e saíram um para o seu campo, o outro para os seus negócios. O restante, ou seja, os outros,
Agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Então o rei ficou irado, né? Enviou seu exército. Essa parte aqui é interessante, porque a reincidência, né, no convite foi gerando ódio por parte das pessoas, dos convidados. Como é que você é convidado para um casamento e quando chega o momento de ir, né, a uma festa de casamento, um banquete de casamento, você fica irritado com quem veio trazer o comunicado, diz, tá pronto, pode vir. E parece exagero, mas eu creio que aqui Jesus esteja colocando a possibilidade de que os que vão convidar as pessoas para esse banquete sofram alguma resistência ou que essas pessoas sejam hostis aos que convidam. O Espírito e a noiva dizem, vem, nós que somos igreja do Senhor, nós convidamos você a participar desse banquete. Quando é que vai ser, pastor? Está tudo preparado já. Já está tudo preparado. E vai ser a qualquer momento. Você tem que estar preparado. Né? Porque, pela cronologia, nós estamos esperando a retirada, que é o arrebatamento. Depois vai vir o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, você tem que estar preparado. Como assim? Lavado as suas vestes, né? Lavado sua vida pelo sangue, purificado pelo sangue de Jesus. Tem que estar em aliança com o Senhor e vivendo de forma irrepreensível diante dele. Amém? Bom, esses que foram convidados, mas não quiseram e mataram os que estavam convidando, esses foram alvo da ira do rei, né? O rei que preparou o banquete para o seu filho. O versículo 7 diz aí que ele enviou o exército, destruiu os assassinos, queimou aquela cidade. Essa é a parte do juízo de Deus. A Bíblia diz que Deus Pai entregou a Jesus Cristo o trono para que ele possa governar, reger, julgar. Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para entregar-se em meu e seu lugar. Ele veio para carregar nossas dores, nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Quando ele vier, ele não virá para salvar quem quer que seja. Ele vai vir para exercer justiça e juízo. Você está preparado para isso ou ainda está olhando para a história passada e observando como Jesus é bonzinho? Olha, ele morreu por mim. Bom, eu devo alertar você que considere, isso é muito sério, ele morreu por você e você se entregou por ele? Não, né? Se você não fez isso ainda, por favor, não espere mais amor dele, não. O que vai vir é justiça e juízo para você, tá bom? Depois você lê aí Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31, que você vai entender o que eu estou falando. No versículo 8 diz assim, olha, o rei, depois de exercer juízo sobre aqueles homens maus, que foram convidados, mas não tinham dignidade, ele diz assim, não, o banquete está pronto, o banquete de casamento, é a terceira vez, versículo 2, versículo 4, versículo 8. O banquete de casamento que eu fiz para o meu filho está pronto, mas meus convidados não eram dignos, queimei, matei, destruí. E então, no versículo 9, ele envia os que convidam às esquinas, né? E para encontrar todo tipo de gente. No versículo 10 diz que encontrou gente boa e gente má. Aqui você lembra outra parábola de Jesus a respeito do reino. Ele diz que é como uma rede que você joga no mar, né? E essa rede apanha peixes bons e peixes ruins. E aí, o que acontece? Vai escolhendo ali, tirando os bons para uso, e os ruins jogam fora. Joga no mar para crescer um pouco mais, entendeu? Mas joga fora aqueles que não prestam, ou que são considerados indignos, né? Aqui eles conseguiram encontrar gente boa e gente ruim. Me lembra também que o convite deve ser feito a todo tipo de gente. E que eu e você não podemos ficar com essa moral toda para estar julgando a vida de ninguém, dizendo, o fulano vivia pecando, agora diz que é salvo pelo Senhor. Melhor ele que reconhece o pecado dele realmente é salvo, porque a Bíblia diz que é salvo quando você se arrepende e segue ao Senhor, está em aliança com ele, né? Melhor ele reconhecendo o seu pecado do que você se achando que não pecou tanto quanto ele, você está se achando justificado. Falar a verdade, todos pecaram. Então, a questão não é se ele pecou mais do que eu, se eu pequei mais do que ele. Todos pecaram, nenhum de nós tem o número exato de quantos pecados, delitos, quantas infrações nós cometemos. Todos pecaram. E o sacrifício do Senhor, ele é poderoso para salvar a todos. Todos que se arrependerem, tá? O problema é que aquele que pecou muito, às vezes já está mais perto de reconhecer isso.
E você que peca pouco, você acha que você vai para o céu porque você peca pouco. Não vai, você vai para o inferno. Qualquer pessoa que tenha um pecado não entra no céu. Um pecado já te condena ao inferno. Um pecado. Tá? Então, nós precisamos ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Bom, então eles acharam aqui gente boa e gente má, levaram, né, para o banquete de casamento. O versículo 11 diz que estava lá tudo cheio, aí o rei entra e encontra um cara sem a veste nupcial. Como é que é isso? Desde a época de Sansão, lembra do casamento de Sansão? Como é que foi? Negócio de vestes, festivais. Aquilo lá era o seguinte, tinha uma veste, uma vestimenta que era própria para banquete de casamento. Todos os convidados eram convidados antecipadamente. Depois, quando chegava o dia de começar a festa, era um banquete de 7 dias, né? 7 dias de casamento. Bebida e comida e vinho a rolé. Lehai, e vambora. Para dentro, né? E aí, o que acontece é que, para estar ali, mesmo tendo sido convidado antecipadamente, mesmo tendo sido avisado que o momento era aquele, o cara teria que passar por uma câmara, um quarto lá, e receber uma veste especial, uma veste própria para aquele evento. E aí o cara, um deles quebrou essa regra. Não sei se foi falta de vestes ou simplesmente quem estava entregando as vestes não entregou para ele. E ele se sentiu assim, tipo assim, ó, o fulano, que é menos importante do que eu, tá lá dentro, eu vou entrar sem esse negócio dessa veste. Eu vou entrar, penetra. Entrou, olha. Aí você vê aí a organização de Deus como é inquebrável, tá? O Senhor não aceita isso não, porque o reino de Deus não é uma anarquia e nem uma monarquia. Nada de anarquia, tá bom? É uma teocracia, né? Tá bom? Governo de Deus. Alguns filhos de Deus dessa era pensam que o reino de Deus é assim, parecido com anarquia. Cada um faz o que acha mais correto. Não, isso aí, nós estamos falando da história de Israel na época dos juízes, tá? Isso não é reino de Deus, não. Reino de Deus, no reino, todos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E todos que são filhos de Deus já receberam em si o testemunho, a testificação de que são filhos de Deus. No reino de Deus, todos os que são transformados, né, em filhos de Deus, eles recebem vestes, né, como aquele jovem, aquele filho pródigo, né, recebeu do pai ao regressar para sua casa. Vestes limpas, tá? Um anel simbolizando a aliança, sandálias novas. Assim, é uma regra inquebrável, você não pode passar por cima disso. E esse cara passou. Então, a questão é, os primeiros não tinham dignidade para estarem lá, por isso, e foram hostis, mataram os que vinham convidar, por isso foram mortos. E esse homem, ele tinha dignidade para estar lá? Não. Não tinha dignidade. Por quê? Estava faltando a veste. Seria a mesma coisa de você ir, hoje, diante de um juiz, nu. Mesma coisa. Né? Você vê que o juiz, às vezes, vai, antes de sentar lá para julgar, ele tem uma capa, né? Parece o Batman, capa preta. Né? Bom, ou de outra cor que seja. Tem que seguir o protocolo, esse cara não seguiu. Ele não tinha a veste festival, mesmo assim ele quis entrar ali. E o rei notou e disse, como é que você entrou aqui? Sem as vestes? Penetra. Como é que você tá? Como é que você fez? Você entrou por onde? E quem entra aqui recebe uma veste ali, né? Mas você, se não entrou por ali, você entrou por outro canto. Então, amar, joga fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Verso 14 diz, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Foi chamado gente boa e gente má. Foi todo mundo. A ideia aqui é que a igreja chame a todos ao arrependimento, chame todos à purificação para esse banquete. Tá? Mas só vai permanecer, só vai entrar lá aquele que for digno, aquele que estiver realmente cumprindo o protocolo. Protocolo de Deus. Ok? Fiquem na paz do Senhor. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós vamos comentar, ler mais alguma coisa aí. Comente Bíblia.